Então, vamos então começar por olhar para esta decisão da Liga Árabe de readmitir a Síria nas suas fileiras depois de ter sido suspensa, durante mais de uma década. Uma decisão que já está a merecer críticas da parte de países como os Estados Unidos. O Reino Unido também mostra-se então assim crítico a esta situação e as facções sírias rebeldes também não estão nada satisfeitas com esse retomo. Esta readmissão da Síria na Liga Árabe, que aliás é um dos Estados fundadores, é sinônimo de uma constante alteração das relações políticas e diplomáticas entre os Estados do mundo árabe. Ela obedece a uma lógica que estamos a verificar nos últimos tempos, onde os Estados anteriormente desavindos estão a restabelecer relações diplomáticas, como é o caso da mediação chinesa que levou ao reatamento das relações entre o Irão e a Arábia Saudita, e também mesmo até os Emirados Árabes Unidos, já em 2018, haviam reaberto a embaixada em Damasco. É um sinal de que naquele espaço médio oriental, não é, os Estados querem eventualmente normalizar todos os conflitos que opõem muitas vezes os Estados árabes, para eventualmente jogar um papel muito mais assertivo no que se espera ser o redesenho de uma nova ordem internacional, sabendo que, não é, a Liga Árabe é composta por monarquias muito ricas, tem um conjunto de populações estimados em 500 milhões de habitantes, que é muito homogéneo, apesar de crispações que decorrem de, digamos assim, fações religiosas entre xiitas e sunitas. E esta Liga Árabe, embora como organização muitas vezes é criticada por ser ineficiente, pode estar a apostar, não é, no novo advento desta, digamos assim, ordem internacional, onde poderá jogar um papel também importante, quiçá ser um dos blocos geopolíticos importantes. Naturalmente, essas críticas da parte dos países que citou, não é, são críticas legítimas, que se inserem num conjunto de estratégias que vêm do passado. Estamos a falar que a Síria foi, digamos assim, suspensa da Liga Árabe em 2011, e nesta altura, não é, havia um fermento diferente do que se tem hoje. A própria Síria de 2011 não é a Síria de 2023, do ponto de vista até da ocupação territorial do regime de Bashar al-Assad, que com a participação da Rússia em operações de combate contra grupos terroristas, viu recuperar grande parte do território que não estava sob o seu domínio. E também diga-se aqui que mesmo o próprio facto de, em 2011, isto é, em novembro de 2011, a Liga Árabe não ter aprovado ou apoiado a No-Fly Zone, que havia aprovado em março de 2011, que levou ao derrube do presidente, do líder líbio Muammar Gaddafi, revela que já a partida a Liga Árabe tinha uma posição diferente em relação a alguma expectativa dos países ocidentais sobre como lidar com o regime sírio. Enfim, e também diga-se também que essa preocupação ou essa crítica da parte dos países ocidentais tem a ver com uma resolução aprovada em 2015 pelo Conselho de Segurança, que apela a uma normalização, ou seja, ao retorno da estabilidade política na Síria, tendo em conta a participação de todos os grupos opositores ao regime do presidente Bashar al-Assad, com a realização de eleições políticas que legitimassem um governo participativo, inclusivo, e levar o país à normalidade institucional. Enfim, é uma posição legítima, mas as relações internacionais são dinâmicas, em 10 anos muita coisa acontece, e a Liga Árabe, sobretudo os países que apoiam essa iniciativa, acham que é chegado o momento de reatar as relações com o Estado-membro fundador
e contribuir para que o Estado sírio possa retomar a sua normalidade institucional no âmbito, não é, da comunidade internacional, em particular naquela comunidade árabe do Médio Oriente e não só. E só um ponto aqui a realçar é que a decisão acaba por apelar também a uma resolução da crise resultante da guerra civil naquele país, incluindo, por exemplo, a fuga de refugiados para os países vizinhos e o tráfico de droga na região. O que consta é que nos 10 anos do conflito houve, além de um número muito elevado de vítimas mortais, estimados em mais de 500 mil, houve também cerca de, ou mais de 10 milhões de deslocados e refugiados internos. Estamos lembrados quando, por exemplo, em 2015, o governo da Angela Merkel, da então chanceler alemã Angela Merkel, abriu o corredor humanitário que viu o ingresso na Alemanha de cerca de 1 milhão de refugiados sírios. Este ingresso insere-se, obviamente, neste fluxo de refugiados sírios para os países não só vizinhos, como também ao nível dos países europeus, com incidência na própria Alemanha. Ora, sim, se espera que com essa normalização das política, o retorno da estabilidade política na Síria, os sírios possam regressar, mas também não se pode, não é, deixar de imaginar que muitos deles já tenham construído nesses 10 anos suas vidas nos locais onde se encontram, quer se fale da Turquia, quer se fale em muitos países europeus. Enfim, essa normalidade, com essa intermediação da Jordânia e de outros estados, se espera que possam abrir corredores humanitários para que aqueles que queiram regressar ao país possam regressar. Mas antes disso, a participação dos grupos opositores, sobretudo na região norte, e eventualmente alguns resíduos de grupos terroristas devem ser também colocados na equação para se evitar o risco do retorno a um conflito e voltar a colocar em perigo os refugiados que já estavam em lugares mais ou menos seguros. Agora, existe ainda uma resistência da parte do Reino Unido e também dos Estados Unidos em continuarem a estabelecer ou a restabelecer, digamos, as relações com este governo de Damasco? Bem, naturalmente, é um governo que está sob sanções, não é? É um governo que só escapou a ser derrubado porque teve um forte apoio da Rússia, em primeiro lugar, mas também de outros estados do Médio Oriente que lhe garantiram a sobrevivência do regime, ou a sobrevivência do seu governo, e esta alteração do status quo, não é, com a participação da Síria, ou o retorno da Síria ao mundo árabe ou à Liga Árabe, pode ser um ganho diplomático para o governo sírio, mas, do ponto de vista econômico, ainda continua sob sanções ocidentais por não é, ter participado, segundo a perspectiva ocidental, a uma constante repressão dos manifestantes populares que queriam o fim do seu regime já em 2011, que se prolongou até com maior intensidade até 2015 e 2016, altura em que a intervenção da Rússia conseguiu alterar a correlação de forças entre o regime sírio e os movimentos opositores. Se não houver, eventualmente, a inclusão desses grupos rebeldes ou grupos de opositores políticos nesta iniciativa de regulação da normalização da vida política síria, e se eles não participarem de eleições que forem consideradas livres e justas, eventualmente essas sanções continuarão a ser, continuarão no lugar, não é? E o que criará, eventualmente, o que continuará, não é, a manter a Síria nesta lista de sanções ocidentais e a complicar, não é, o nível de vida das populações locais, tendo em conta que, do ponto de vista das relações econômicas, o bloco ocidental tem o domínio de principais ferramentas que conduzem às relações econômicas internacionais.
De resto, não é? Também, eventualmente, o Bloco Ocidental deverá reconhecer que houve alguma alteração aí naquela região, não é? Está a haver muita alteração até na reconfiguração das relações entre Estados eventualmente desavindos que agora estão a se reunir, estão a se repacificar, e o Bloco Ocidental eventualmente deverá imaginar inserir-se neste fluxo, nesta dinâmica da reconfiguração das relações no Médio Oriente. O presidente Trump, quando esteve no poder, fez-lo, não é, estabelecendo novas iniciativas de paz no Médio Oriente, que viu, por exemplo, a normalização das relações entre o Israel e alguns estados do Médio Oriente. Também, obviamente, há esta problemática da equação da Palestina, que é um dos problemas antigos, que muitas vezes leva os países, mesmo da Liga Árabe, a terem posições muito contrárias em relação a como participar nos esforços para a repacificação ou, eventualmente, para a criação de um Estado palestinense ao lado do Estado hebreu. Enfim, o Bloco Ocidental saberá o que fazer, mas, eventualmente, deverá tomar decisões que sejam também de acordo não só com seus princípios e valores democráticos, mas também em função dos seus interesses geopolíticos na região. Isal, vamos olhar aqui para um outro assunto. Nesta relação Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, novas acusações surgem. Desta vez a Ucrânia voltou a acusar a Rússia de usar bombas de fósforo branco nos ataques contra Bakhmut. De realçar aqui que são então armas que a legislação internacional proíbe. Sim, essas armas estão proibidas pela Convenção de Genebra de 1980. São protocolos, né? As convenções de Genebra sobre a condução dos conflitos militares, e esses protocolos da década de 80 foram aderidos tanto pela Rússia como também pela própria Ucrânia em 82, ou seja, são Estados partes desse protocolo que proíbem a utilização de armas do gênero, armas incendiárias, pelos efeitos nocivos que acarretam para as populações. O Grupo Wagner já havia anunciado a sua retirada, mas agora afirma que vai manter-se no terreno, depois de ter obtido então esta promessa de que poderá receber mais munições da parte de Moscou para continuar no lugar. Sim, houve um U-turn, houve uma retomada de posição da parte do líder deste grupo, Wagner, que havia revelado, né, num vídeo com corpos de seus soldados mortos, que iria abandonar a região de Bakhmut por falta de apoio, sobretudo de munições da parte do governo russo. O governo russo parece ter dito que iria lhe fornecer essas munições e, de consequência, se a razão da eventual retirada era a falta de munições, com a entrega de munições ele não terá mais razões para se lamentar e, de consequência, decidirá ficar ali para completar a ocupação daquela região. Também diga-se aqui que Bakhmut é apenas uma região, mas se for completamente tomada pelos russos, abrirá caminhos para que a região de Donbass seja completamente sob a ocupação das forças militares russas. Também, sabendo que haverá uma contraofensiva, é provável que as forças armadas ucranianas também tenham isto em conta, porque se o objetivo é recuperar os territórios ocupados e Bakhmut faz parte do território ucraniano, então essa contraofensiva também poderá ver a participação das forças militares ucranianas a confrontar-se mais uma vez naquela que é uma das batalhas mais sangrentas
em Bakhmut desde o início dessa operação militar especial. Qual poderá ser o desfecho final de Bakhmut? Bem, isto temos que esperar para ver. Mas será uma batalha campal, uma batalha sangrenta até o último soldado, porque e até há dados que dizem que ambas as partes perderam ali muitos soldados, não é? Então também passa a ser a reconquista de Bakhmut passa a ser uma espécie de conquista para honrar, não é, o sangue derramado pelos militares tombados naquela região da Ucrânia. Enfim, é Bakhmut, mas é só uma fronte das muitas frontes que parecem estar a ser reabertas. Certo. A Rússia continua a bombardear não só Kiev, mas também regiões muito distantes, que até agora estavam quase distante de bombardamentos, como a região de Odessa, o que revela que com a contraofensiva que poderá iniciar ou que já está em ato, a parte ucraniana deverá também contar em ter que combater em muitas frentes em simultâneo. Eventualmente, os meios que têm serão suficientes ou terá que ter outros meios, eventualmente meios de defesa antiaérea, não é, para fazer face às incursões dos drones e de outros mísseis da parte da Federação Russa. Mas essa contraofensiva será, digamos assim, não só dolorosa, mas também muito mais longa. E se espera que, com a mediação chinesa, isto possa terminar. Há dias, o ex-secretário de Estado americano, Henry Kissinger, esperou ou alegou que, eventualmente, este conflito terminará até o final deste ano com a mediação da China. Então esperemos que isto termine o mais cedo possível para evitar, não é, o piorar da situação e fazer recurso a armas que são proibidas pelas convenções internacionais. Isso, Agostinho, eu vou agradecer mais uma vez pela presença aqui no Hora 10 da noite e dizer que queremos contar consigo em próximas oportunidades. Estamos juntos, boa noite. Estamos Obrigado. juntos, boa noite.